Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Carol e, junto com o professor Enivaldo, nós separamos um conteúdo para vocês dentro de análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem. Vamos aprender? Bem, só para situar você, você pode fazer essa pergunta, né? Onde é que você encontra esse conteúdo? Nós estamos falando, é importante lembrar, do organizador curricular de Pernambuco, que agora é trimestral. Dentro de matemática, esse conteúdo ele é ministrado no ensino fundamental anos finais, oitavo ano. E o nosso eixo temático é probabilidade e estatística. Então, o eixo temático é probabilidade e estatística e o nosso objeto do conhecimento é o princípio multiplicativo da contagem, certo? E nós vamos ver também a habilidade, que é a EF08MA22PE. E o que é que ela diz para a gente? Que calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. Essa informação é só para te situar, tá bom? Não fica pensando que você vai ter que decorar tudo isso. Não, é só para você se situar. Nem vou me deter tanto nessas informações. Bem, vamos ao que interessa. Nós estamos estudando, né, o princípio fundamental da contagem, que está dentro de análise combinatória. Então, vamos dar uma olhadinha nessa parte que é bem conceitual? Olha, a análise combinatória é um campo de estudo da matemática que desenvolve métodos para fazermos contagem de forma eficiente do número de elementos de um conjunto finito. Então, ou seja, estamos aprendendo a fazer contagem de forma eficiente. Inicialmente, nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. E o que é esse princípio fundamental da contagem, professora? Olha só, o princípio fundamental da contagem é uma técnica para calcularmos de quantas maneiras podemos ter decisões que podem combinar-se. Se uma decisão pode ser tomada de N maneiras, e a outra pode ser tomada de M maneiras, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculando o produto N por M. Ó, produto de N por N. Lembra, tá? Anota aí, bota como observação no seu caderninho. E analisar todas as combinações possíveis sem utilizar o princípio fundamental da contagem pode ser bastante trabalhoso, o que faz com que a fórmula seja muito eficiente. Ó, ou seja, isso vai ajudar muito vocês. Vamos lá. Para ajudar a gente nessa empreitada, né? Eu trouxe dois personagens bem legais. O Jonatas, olha ele aqui, e a Kazunga. Vamos ver o que ela vai falar para ele? Ô, Jonatas, eu tenho uma festa para ir. Eu só não sei com que look eu vou. Olha só que danadinha, né, gente? Ela tá pensando numa festa, mas ela não sabe com que roupa ela vai. Olha só o que o Jonatas, ele fala para ela. Ô, Kazunga, vamos pensar em como resolver esse teu problema? Nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. Veja como ele é esperto, né? Ele é muito esperto. Ele já levou a matemática para solucionar o problema dela. Mas, ó, lembra, grava aí. Analisar todas as combinações possíveis sem utilizar o princípio fundamental da contagem pode ser bastante trabalhoso, o que faz com que essa fórmula seja muito eficiente. Ó, já é a segunda
observação, né, que eu trago para vocês. Então, não vai ficar aí queimando o juízo, não. Grava isso. E olha só mais o que ele diz. Com esse princípio, é possível obter solução de certos problemas sem a necessidade de se enumerar os elementos envolvidos. Segura aí, não fica nervoso não. Vamos desmistificar e vou mostrar para vocês que é bem legal e bem simples, tá? Então, eles agora estão pensando já de forma prática, né? Ele está dando uma luz para ela, ó, uma luz para clarear aí a casunga. Olha o que é que o Jonatas fala. Assim, para saber o total de combinações possíveis feitas com suas roupas, você inicialmente deverá saber o total de peças separadas, por tipo, como calças, blusas e sapatos. Então, assim, ele já mostrou que ela precisa ter, né, a quantidade de cada peça, de forma separada. Ele já deu a primeira dica. E ele trouxe também uma dica para a gente ficar feliz, né? Olha só, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar a quantidade de um determinado item pela quantidade dos itens seguintes. Vocês estão lembrados que lá no início a gente disse que era o produto de N por M? Então, vê só, produto de N por M, multiplicar, ó, a quantidade de um determinado item pela quantidade de itens seguintes. Grava aí. Então, o que foi que a gente já organizou, né? Ele é muito organizado, ele tem uma visão matemática legal, né, gente? Vê só. Só que ela ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Porque ele já veio com outra afirmação para ela. Ela não gostou muito, não. Vê só. Como é que você pode afirmar que eu poderei me investir por mais de 10 anos com tão poucos itens? Porque ele, além de ajudar ela a escolher o look, ele está dizendo que ela vai poder passar mais de 10 anos sem comprar nada, só com o que ela já tem. E como é que eles fizeram? Eles separaram, fizeram uma organizaçãozinha no closet dela. E dentro dessa organização, eles separaram as peças por suas respectivas quantidades. Então, eles separaram blusas, calças e sapatos, que era exatamente o que ela queria montar o look dela, como vocês podem ver aqui ao lado. O que foi que eles conseguiram obter? Eles disseram que ela tem 40 blusas, 20 calças e 30 sapatos, tá bom? Então, ele traz mais uma vez uma diquinha para a gente. O Jonatas é legal, né? Ele sai ao longo desse estudo trazendo para a gente várias dicas e relembrando o quão é importante a gente utilizar o princípio fundamental da contagem. Ele disse: olha só, lembra que eu já tinha te dito, basta você multiplicar a quantidade de um determinado item pela quantidade dos itens seguintes. Ele está sempre lembrando para ela, abrindo os olhos dela. Aí ela trouxe para a gente, né, uma querida, que é a Victoria Beckham, né, que para as meninas ela é aí uma sumidade quando se trata de elegância. Então, eu até já marquei aqui para vocês, tá? Ela tem 40 blusas, 20 calças e 30 sapatos. Então, a gente já sabe o quantitativo. Você quer fazer a multiplicação? Você quer tentar? É fácil. Faz aí no teu caderninho. 40 vezes 20 vezes 30. Ou seja, nós temos 24.000 combinações. Dentro daquele closet dela que ela não tinha, que ela achava que não sabia que look usar, quando ela separou e utilizou o princípio fundamental da contagem, ela observou que tem 24.000 combinações. Será que ela vai conseguir passar 10 anos sem comprar roupa? Bem, a matemática está dizendo que sim, que ela tem muitas combinações dentro do closet dela. Vamos seguindo? Você acertou? Legal! Vamos fazer mais exemplos? Bem, quando a gente fala, né, de combinação,
a gente tem que lembrar do nosso famoso PF, né? Olha isso como tá bonito. Maravilha, né, gente? Combinação perfeita. Feijão, arroz, batata frita e um bifezinho. Mas vamos ver o que ele está perguntando? Olha só. Em um restaurante é oferecido o famoso PF, ou seja, prato feito. Todos os pratos possuem arroz, batata frita. E o cliente pode escolher uma combinação entre 3 possibilidades de carne. Aí pode ser bovina, frango, se você é vegano, uma carnezinha lá vegetariana. 2 tipos de feijão, preto, mulatinho. Tem outros, né? Tem o tropeiro também, tá? E 2 tipos de bebida, suco ou refrigerante. E ele pergunta pra gente de quantas maneiras distintas um cliente pode fazer o seu pedido. Então, dentro dessas possibilidades de carne, de feijão e de bebida, quantas maneiras o cliente pode montar o prato dele? Quer tentar? Faz aí, faz aí no teu caderninho, tira um print da questão, para depois você refazer. E aí, conseguiu? Vamos lá. Bem, eu não sei se vocês repararam, mas desde o iniciozinho está aparecendo uma árvore para a gente aqui. Essa árvore nada mais é que o nosso esquema. Esse esquemazinho que nós vamos montar aqui para mostrar para vocês como fica legal é justamente a árvore das possibilidades, ou diagrama da árvore. Por isso, ó, que desde o iniciozinho eu tenho colocado uma árvore para vocês. Ô, professora, e por que chama árvore das possibilidades? Quando a gente montar um esqueminha aqui, você vai perceber que esse esquema lembra o galho de uma árvore com seus vários ramos. Por isso que nós demos o nome de diagrama da árvore. Nós iniciamos com o feijão. Lembra do PF? 2 tipos de feijão. Aqui eu trouxe para você o tropeiro e o de caldo. Depois, segunda parte, né? A proteína. Então, poderia ser vegana, bovina e frango. Então, eu tenho ó, o feijão tropeiro, que eu posso combinar com carne vegana, bovina ou de frango. Feijão de caldo, que eu também posso combinar com carne vegana, bovina e frango. E depois a bebida. Lembra que nós temos 2 tipos de bebida para escolher? Então, ó, suco ou refrigerante. Ó, feijão tropeiro, carne vegana e suco. Ou feijão tropeiro, carne vegana e refrigerante. Vocês podem observar que realmente lembra, ó, o galho de uma árvore com várias possibilidades. Esse esqueminha é muito legal, né, minha gente? Por isso que nós dizemos que ele é o diagrama da árvore, que literalmente ele parece um galho de uma árvore. Você achou fácil dessa forma? Se achou, depois me fala, tá? E agora nós vamos fazer pelo produto, que nós falamos para vocês lá no iniciozinho. Veja só. Era possível chegar a esse número realizando a simples multiplicação. Lembra que eu falei que é o produto de n por m? Então, vamos lá. Pela simples multiplicação das possibilidades, por meio do princípio fundamental da contagem. Logo, o número de combinações de pratos possíveis poderia ser calculado por 2 tipos de feijão, 3 tipos de carne, 2 tipos de suco. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, nós temos 12 possibilidades. Mas é importante eu falar para vocês, olha só, note que quando o meu interesse é saber somente o total de possibilidades, realizar essa multiplicação é muito mais rápido do que realmente construir o nosso esqueminha. Mas, ó, tenta aí também, tá? Quando você for pegar outras questões que eu vou disponibilizar para vocês, tenta fazer de forma numérica, calculando, mas também, se for possível, tenta construir aí nosso esqueminha da árvore, porque também ele é bem legal. Aqui é mais prático, mas lá é bem legal. Bem,
Nós já fizemos 2 exemplos, mas eu trouxe para vocês mais um, achei bem legal. E, inclusive, ele foi abordado no Enem. Vamos ler? Estima-se que haja, no Acre, 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Então, eles distribuíram por grupos taxonômicos, carnívoros, cetáceos, primatas, roedores, e o número de espécies. Por exemplo, os marsupiais têm 16 espécies. Então, eles já trouxeram para a gente organizado. Lembra muito a organização, né? Do guarda-roupa da nossa amiga. Vamos ler? Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 espécies de mamíferos. Uma do grupo dos cetáceos, outra do grupo dos primatas e a terceira dos roedores. E olha a pergunta: o número de conjuntos distintos que podem ser formados por essas espécies para esse estudo vai ser igual a... e aí, você quer um tempo? Vamos lá, vou te dar um tempo. E aí, você conseguiu? Ó, separei aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Nós iremos usar cetáceos, primatas e roedores. Então, quantos cetáceos, quanto número de espécies nós temos? 2. Primatas, 20. E roedores, 33. Então, nós temos 2 cetáceos, 20 primatas e 33 roedores. Como ficaria pelo princípio fundamental da contagem? 2 vezes 20 vezes 33. Eita, se você colocou 1.320 possibilidades, ou melhor, conjuntos distintos possíveis, você acertou. Eita, esqueci de mostrar para vocês que nós tínhamos alternativas, tá? Mas, ó, foi a alternativa A. Você acertou? Parabéns! E mais um exemplo. É importante frisar para vocês. Quanto mais vocês exercitarem, quanto mais questões vocês fizerem, mais o conteúdo vai ficar fixo na mente de vocês. Vou disponibilizar também uma lista de exercícios para que vocês treinem mais em casa. Então, façam, tá? Vamos lá. Essa questão é da VUNESP 2019, da Prefeitura de Dois Córregos, em São Paulo. Vamos ver o que essa questão pede? Em um grupo de pessoas, há 12 homens e 13 mulheres. Tá todo mundo aqui, ó, bonitão, bem arrumado, sorridente. Vamos ver o que ele vai falar dessas pessoas, desse conjunto, desse grupo de pessoas? Com essas pessoas, uma dupla será aleatoriamente formada, com um homem e uma mulher, para participar de um concurso. E olha o que ele diz: o número total de possibilidades para a formação dessa dupla vai ser igual a... E aí? Quer um tempinho para fazer? Faz aí. Então, meu povo, vocês fizeram? Agora eu vou lembrar de dizer as alternativas. Ó, nós temos 5 alternativas. Que letra deu a sua? Vamos responder? Então, lembra que eu falei que tínhamos 12 homens e 13 mulheres? Pelo princípio multiplicativo da contagem, nós vamos fazer quem? N vezes M, ou seja, 12 vezes 13. Então, são 156 possibilidades para formarmos dupla com homens e mulheres. E aí, você acertou? Que legal! Muito bem. Gente, essa nossa aula ela é bem inicial. Nós vamos ter aprofundamento e lista de exercícios. Mas foi muito boa, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!